Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que venha um tempo sobre a tua vida de proteção, de restauração, de prosperidade e um tempo onde a presença de Deus encha a sua vida completamente. Oramos também para que o Senhor Deus nos abra grandes portas, portas de favor, de prosperidade, de conexões, de vida, de abundância, de fartura, de alegria. Senhor, e nós oramos, transforma cada vez mais o nosso coração. Nos encha da Tua palavra e das mudanças do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. E eu te convido, Espírito Santo, a estar aqui nessa oração, a permanecer conosco, a nos encher da Tua graça, nos encher da Tua voz poderosa, no nome de Jesus. E aonde houver trevas, aonde houver grilhões espirituais, prisões espirituais, que agora a presença do Espírito Santo desfaça essas prisões. Todo aquele que invocar o nome de Jesus agora nesse momento, que seja livre, que seja curado, que seja transformado, que seja salvo, que a vida de Deus toque em você e nunca mais você seja o mesmo. No nome de Jesus Cristo, que essa vida de Deus entre na sua casa como águas transformadoras, como águas purificadoras, como águas carregadas de vida, e que as águas do Senhor levem embora toda a sujeira, as águas do Senhor levem embora tudo aquilo que é trevas e que permaneça apenas Deus, Sua presença, Sua palavra aí na sua casa, no nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui com você. Para mim é um prazer. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Espero que você esteja sendo abençoado. Estamos hoje no 7º dia do nosso propósito. Estamos aqui firmes e temos declarado uma palavra profética. A palavra é: Deus vai me abrir uma grande porta. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários então: Deus vai me abrir uma grande porta. Também quero pedir que você deixe a sua curtida, por gentileza, nessa oração, e que você compartilhe com 8 pessoas. Mande para 8 amigos, mande para familiares, mande nas suas redes sociais. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra e precisa receber essa oração. No final da oração de hoje, eu vou orar em especial por pessoas com problemas na coluna. Vou orar, claro, pela saúde de todos, por outros problemas de saúde, mas específico hoje por problemas de coluna. E também, na oração de hoje, eu vou orar específico para que o Senhor traga provisões financeiras. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças, então eu quero hoje levantar um clamor em favor das finanças, das tuas finanças, no nome de Jesus. Amém? E eu quero começar aqui com um testemunho maravilhoso, o testemunho do Ivan. E o Ivan escreveu assim: sou de Pirambu, Sergipe, e passo essa mensagem para agradecer a transformação que Deus tem realizado em minha vida por meio do seu ministério. Minha filha foi curada de uma alergia que, mesmo com exames, o médico não conseguia identificar. Em uma das suas orações, o Senhor liberou uma palavra de cura e deu detalhes sobre nós. Aproximadamente 1 hora depois, a febre começou a baixar. A cabeça dela estava inflamada, bem na moleira, e era perceptível o movimento da circulação sanguínea pulsando ali. Todos os sintomas desapareceram, e até o médico, quando retornei, não soube explicar o que aconteceu. E eu também fui curado da intolerância à lactose por meio de uma palavra. Enfim, são várias bênçãos que tenho recebido de Deus por meio da sua vida.
Que Deus te abençoe, Ivan. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. E também quero dar o testemunho da Rosimari. Ela escreveu assim: em abril do ano passado conheci o Senhor através de uma amiga. Olha a importância de você compartilhar. Faço todos os propósitos com você, mas o último de 14 dias foi muito profundo para mim. O Espírito Santo falou muito comigo. Eu estava pedindo há mais de um ano pela venda de um terreno e Deus abençoou, foi vendido. Também pedi para que meu filho arrumasse um emprego na empresa que ele tanto queria e a porta se abriu. Que Deus te abençoe, Rosimari. Deus guarde a tua vida e a tua família. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que intervém, é um Deus que muda histórias, é um Deus que muda realidades. E você pode colocar a sua fé em Jesus. Não coloque a fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, mas eu sirvo um Deus que é ilimitado. Eu quero convidar você a entrar nesse espírito de oração. Nós temos orado aqui constantemente às 6 da manhã, às 18 horas, e estamos crendo no milagre de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra. Você deve afastar das vozes dos outros quando você quiser realmente ouvir o Espírito Santo. Tem muitas vozes disputando a nossa atenção no mundo que nós vivemos. É a voz da dúvida, é a voz do medo, é a voz do mercado, é a voz dos amigos, é a voz dos influentes, enfim, há muitas vozes disputando a nossa atenção. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos nos reservar para ouvir a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus, fala com teu Pai em secreto. Porque nós precisamos, nos separar das vozes que estão ao nosso redor para poder ouvir a Deus com clareza. No silêncio, Deus vai falar com você. E esse momento tem que ser um momento de você desligar o celular, desligar a televisão, ir para um lugar onde é silencioso, para ali você poder ouvir a Deus. É por isso que eu costumo buscar a Deus na minha vida pela manhã cedo. E ali eu leio a Bíblia, e tenho meu tempo de oração, mas no silêncio, porque eu sei que eu preciso ouvir a Deus. Eu comentei com muitas pessoas que o tempo que eu estive morando no Rio Grande do Sul, eu fiquei cerca de 30 dias morando definitivo e depois retornei para São Paulo, eu fiquei quase 30 dias ouvindo Deus. Quase 30 dias. Não que a gente não ouça Deus, mas foram 30 dias intensos onde Deus falava comigo toda manhã. Toda manhã. Eu sei que Deus fala todos os dias conosco, eu sei disso. Mas eu ouvi Deus de forma mais intensa. Ele me dando conselhos, Ele renovando a minha vida, Ele me mostrando sobre o futuro e tirando coisas da minha vida, e me mostrando coisas que eu não deveria me prender, e amizades que eu não deveria me prender, e posicionamentos que eu deveria ter. Foi um tempo na minha vida precioso. Só esses 30 dias valeu a pena. Toda mudança, todos os desafios de uma adaptação e depois o retorno de volta. E eu entendo que Deus nos tira para esses tempos de retiro, podemos dizer, para nós podermos ouvir Deus com muita clareza. O nosso dia é intenso, não sei o seu dia, mas o meu ele já começa acelerado e termina acelerado. Bem, só esse final de semana eu estive ministrando em 3 cidades e fora as ministrações eu ministrei também online, aqui no YouTube, através das orações, através das palavras proféticas. E fora isso, telefone que não para, e agendamentos, e conversa, e gente me pedindo para que eu auxilie, porque isso são áreas que Deus me deu graça, de dar conselho para pessoas. Eu dou conselho para presidentes de multinacionais, eu dou conselho para gente que está em meio a dívida, a problema, e essas pessoas me procuram e eu dou direção para elas. Só que isso às vezes me sobrecarrega e você fica muitas vezes em meio a tantos
desafios, você fica em meio a tantas conversas que se você não parar por um momento e se retirar para ouvir a Deus, você acaba perdendo muitas vezes o que Deus quer falar com você. E é incrível. Às vezes o que a gente precisa fazer é só ir à presença de Deus. Às vezes o que a gente precisa fazer é só isso, é só ir à presença de Deus. E quando você vai à presença de Deus, Ele lhe dá tranquilidade, Ele lhe dá calmaria, Ele lhe dá paz. E aquele redemoinho interior, como eu ministrei, inclusive é importante você ouvir a ministração que eu fiz hoje às 9h30 da manhã. Eu falei muito sobre isso, que quando você entra na presença do Espírito Santo, Ele tem o poder de acalmar a tempestade dentro de você, certo? E existe 3 coisas aqui que a gente tem que considerar sobre ouvir a voz de Deus. Primeiro, a solidão é necessária para a intimidade. É necessário. Porque quando você está no meio dos outros, quando você está no meio dos tumultos, quando você está no meio dos conflitos, você tem dificuldade de ouvir a Deus. Você tem dificuldade de parar e refletir. Então a solidão é necessária. Por isso que, sabe, algumas pausas são necessárias. Grave isso. Algumas pausas são necessárias. Porque a gente já quer ir lá, quer resolver, quer fazer, quer ligar e tem que resolver isso e tem que resolver aquilo. E às vezes, tudo que você precisa é parar e ir orar. A intimidade é necessária para a comunicação. É por isso que, inclusive, quero dar Feliz Dia dos Pais a todos os pais que me acompanham aí, tá? Mas a intimidade é fundamental para a comunicação. Por que Deus nos coloca em família? Para que a gente tenha intimidade com os nossos. E nessa intimidade tem comunicação. Tem coisas que eu converso com os meus filhos em casa que eu não converso com eles na rua, que eu não converso com eles quando eu estou na frente de estranhos, quando eu não converso com eles quando eu estou em eventos. Por quê? Porque na casa, na intimidade, tem comunicação. Então eu posso chamar a atenção dos meus filhos, eu posso elogiá-los, eu posso abraçá-los, eu posso, falar de coisas mais, eu posso dizer, pontuais com eles, porque na intimidade tem comunicação. Na intimidade tem comunicação, é que nem um casal. Você não conversa sobre tudo na frente dos outros com a sua mulher ali do lado, ou com seu marido. Você não vai conversar de problemas de casal, problemas de família, problemas da casa na frente dos outros, certo? Você não vai lavar a roupa suja da sua casa na frente dos outros. Você vai ter um tempo de intimidade com a sua esposa e ali você vai conversar e ela também vai conversar com você e ambos vão se arrepender, vão se aproximar de Deus e vão fazer os ajustes necessários, porque a intimidade é crucial para a comunicação. E a comunicação é necessário para a mudança. A comunicação é necessária para a mudança. Tem gente que fica aguentando calado tudo e não se comunica. E pelo fato de não se comunicar, não tem mudança. Então, fala que você não gosta das coisas que seu marido faz. E você, marido, fala para sua esposa. E filhos, conversem com seus pais. E pais, conversem com seus filhos. Porque a comunicação traz mudança. A comunicação traz mudança. A comunicação faz, com que comportamentos mudem. A comunicação faz com que haja mais humildade. Faz com que haja mais entrega. Então é fundamental a comunicação. Você só pode mudar quando o Espírito Santo fala em sua vida. Entende isso? Você só consegue mudar quando o Espírito Santo fala com você. Toda vez que o Espírito Santo fala conosco, a nossa vida muda. Toda vez. Você pode entrar, na presença de Deus acelerado, você pode entrar na presença de Deus quebrado, você pode entrar na presença de Deus mal, mas quando você ouve a voz do Espírito, você é energizado por Deus. Você é energizado, você se levanta, você se coloca de pé, você tem um novo ânimo.
eu já entrei na presença de Deus me arrastando e saí vencedor. Porque a presença de Deus, quando ela vem, quando a voz de Deus fala conosco, ela nos dá a direção, ela nos tira, sabe, de lugares de confusão. E digo mais, esses dias foi interessante. Eu subi na esteira para caminhar, certo? Eu subi na esteira para caminhar e coloquei um fone de ouvido e comecei, sabe, a falar com Deus, a conversar com o Espírito Santo, a ter aquele tempo de intimidade mesmo em cima da esteira. E de repente Deus começou a me dar caminhos a respeito de algo que estava parado. Então eu liguei para aquela pessoa, sabe, responsável, e eu disse, faça isso. Puxa, mas é muita coisa, eu vou anotar, então anote aí. Em 30 minutos, aquilo que estava parado já começou a movimentar. Em 30 minutos, por quê? Porque Deus me deu instruções específicas. O Espírito Santo falou comigo. E quando o Espírito Santo fala conosco, Ele nos coloca em movimento. Ele faz com que aquilo que está parado comece a funcionar. Aquilo que estava quebrado é consertado. É por isso que você precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco de várias maneiras. E cabe a mim, cabe a você treinar nossos ouvidos para ouvi-lo. E então teremos sucesso no Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu terei sucesso no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se você não ouviu a minha mensagem onde eu falo sobre sucesso pelo Espírito Santo, escute essa mensagem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Quero também falar para você do meu livro novo, Café com Jesus, que você pode adquirir também para dar de presente para outras pessoas ou para os seus colaboradores, de repente você é dono da empresa. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Com certeza vai ser uma bênção na sua vida, vai edificar você. E olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Você pode adquirir nosso livro lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E ó, presta atenção, você que é aluno da academia aqui no Global, amanhã e terça-feira, nós vamos ter um evento chamado A Cura, Vencendo as Crenças Limitantes. Vai estar comigo Tiago Brunet, pastor Mac Anderson, Arão Xavier. Vão ser 2 dias intensos de muita direção de Deus para quebrar o medo, aquilo que impede você de prosperar, aquilo que impede você de avançar. E se você quer participar, o link está aqui na descrição do vídeo, ou você vai direto no meu site lá, www.vinicius7.com.br, e você se torna aluno da academia aqui no Global e participa desse evento chamado A Cura. Creio que o Senhor vai falar muito com você, vai ser um tempo precioso, vão ser 2 dias intensos, onde dentro dessa conferência Deus vai falar contigo. Amém? Eu creio nisso. Então, você é nosso convidado. Amém? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, gostaria que você compartilhasse essa oração com 8 pessoas agora. Amém? Compartilha com 8 pessoas também. Ore por mim. Estou retornando para São Paulo agora, logo, certo? Eu já estou pegando o voo logo de volta para São Paulo. E com a graça de Deus, cumpri meus compromissos aqui no Sul, fiz um tour profético, foi maravilhoso. Estive em 3 cidades, atendendo assim milhares de pessoas, né? Porque se juntar o tanto de gente que teve nos três lugares, foram milhares, foi uma grande bênção, nos surpreendeu, foi algo maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Escreve aqui também, Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Estamos orando por isso. Hoje é o 7º dia desse propósito. Deus vai nos abrir uma grande porta e escute muito bem isso. Por que eu peço para você compartilhar? Porque a bênção não pode ficar só para nós. A bênção não pode ficar só para nós. Amém? O que eu vim fazer aqui no Rio Grande do Sul? Eu vim semear na vida das pessoas. Eu vim semear em igrejas pequenas. Eu vim semear em igrejas que precisam de ajuda, pastores que precisam de ajuda, certo? Estou semeando. Poderia ficar lá em São Paulo, uma igreja gigante, mas Deus tem me tocado de semear, de ser um semeador na vida das pessoas. Eu sou um semeador, eu tenho semeado constantemente, semeio na televisão também, assim como eu tenho parceiros, muitos de vocês são meus parceiros na televisão, eu também sou um parceiro da televisão. Eu tenho acreditado no poder da semeadura. Por isso, mesmo que você não tenha compartilhado hoje ainda com ninguém, pega depois essa oração e manda para 8 pessoas. Seja um semeador. Seja um semeador. Eu tenho mostrado para você que dá certo ser um semeador. Dá certo semear a palavra. Dá certo abençoar a vida das pessoas. Seja um semeador e Deus te recompensará. Amém? Não são palavras minhas, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz, aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, colhe. Deus dá semente ao que semeia, Deus me deu semente. E eu tenho que ser um bom administrador dessas sementes. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, nos abra portas, grandes portas, nos dê grandes acessos, coloque grandes recursos em nossas mãos, nos dê grandes oportunidades, traga grandes negócios, Pai, a esse empreendedor que está me ouvindo, a essa pessoa, Pai, que tem compromissos financeiros nessa semana, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa abrir portas na vida deles, que o Senhor possa trazer mais clientes, mais negócios, documentos que estão travados, negociações que estão travadas. Nós oramos por um liberar agora, que haja uma unção de rompimento, de avanço na vida dessa pessoa, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro pedindo ao Senhor para que o Senhor cure agora a vida de cada pessoa que está doente, aquele que está com problemas de coluna. Eu oro pela cura total da coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, haja cura total, completa, restauração nessa coluna. Senhor, aonde houve, Senhor, desgaste ósseo, aonde houve quebra, aonde houve machucaduras graves, eu oro por milagres agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os. E eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor enche essa casa. E nós pedimos, Espírito Santo, encha nossas vidas. Amém e amém. Glória, glória. Compartilhe agora, seja um semeador. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estarei junto com vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste
a oeste e profetizamos no nome de Jesus 1000 vezes mais, entrando na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, no nome de Jesus Cristo. 1000 vezes paz, 1000 vezes alegria, 1000 vezes prosperidade, 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais oportunidades em o nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja totalmente curado. Eu oro em nome de Jesus, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso nós declaramos câncer, infecções, alergias, inflamações, dores nos pés, dores nas juntas do corpo, braços, pernas, panturrilhas, que haja cura total e completa agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Declaramos saúde. Também eu oro para que todo tipo de problema de saúde, que é impossível uma melhora, que é impossível uma restauração, eu oro para que o poder de maravilhas de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa. E tudo aquilo que ela não conseguia fazer, que a partir de hoje ela comece a fazer. Está liberada a palavra com fé, em o nome de Jesus. Libera essa palavra profética, libera essa oração sobre essa vida e sobre essa família. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Quero fazer um pedido especial para você que está entrando aí, que você mande essa oração para toda a família que está passando por uma situação que já chegou ao limite. Já procuraram os especialistas, já foi feito N exames, já foi feito todos os tratamentos. Eu gostaria que você mandasse essa oração para pessoas próximas de você que estão passando por situações que são impossíveis aos olhos humanos de serem resolvidas. Mande essa oração de agora para essa pessoa. Amém? Para essa família orar, em nome de Jesus Cristo. Eu peço isso para você. Eu quero começar essa oração dando um testemunho. O testemunho do Tauan escreveu assim: a paz, que Deus abençoe o seu ministério e família. Tive um problema na perna esquerda, que estava muito inchada, vermelha e com febre que queimava. Fui ao médico, mas disseram que era artrose no joelho. Continuei com a perna inchada e febril. Não dormia, não conseguia andar de tanta dor. Comecei a ouvir o Senhor no YouTube no ano passado. Já em desespero e chorando muito, na oração das 6 no final, o Senhor começou a orar e estendeu a mão e eu levantei do sofá. Orei junto, clamando a Deus pela cura. Naquele momento senti um fogo subir dos pés até a coxa, um calor muito forte. Assim que terminou a oração, agradeci a Deus pela sua vida, dormi e no outro dia, de manhã, acordei curada. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, pela sua vida, família e ministério. Depois fui ao médico pedir um ultrassom da perna e o resultado mostrou que eu tive trombose há muito tempo, mas Deus me curou. Agradeço a Deus por ter conhecido o Senhor. Que coisa linda seu testemunho, irmã. Deus abençoe Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? E eu peço a cada pessoa que está entrando nessa oração, mande essa oração para os seus grupos, para a sua família, mas mande também para aquelas pessoas que talvez você não tenha nem muita convivência, mas que você sabe que essa pessoa está passando por um problema de doença, está passando por uma situação difícil. Manda para essa pessoa aí, manda para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero agora entregar uma palavra do céu. Eu tenho me preocupado muito com como que as pessoas estão descuidadas com aquilo que elas falam. As pessoas, elas estão abrindo a porta para o inimigo através das suas palavras. Hoje eu quero falar sobre a boca grande. Esse é o tema, a boca grande. Nós sabemos como uma crítica, como uma
uma injustiça, como uma difamação, pode prejudicar uma pessoa. Às vezes não prejudica ela no sentido de, sabe, trazer um grande estrondo, mas prejudica o coração, dói nas pessoas que acabaram ouvindo aquilo de forma e que aquilo é uma injustiça. Eu quero mostrar 2 versículos aqui para você, que é Provérbios 18, 21. A língua tem o poder da vida e da morte. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente coloca na boca. Você não vai comer qualquer coisa. Você só come aquilo que você gosta e também aquilo que você precisa. Bem, a nossa língua é exatamente isso. O que a gente fala é exatamente isso. A gente só tem que falar aquilo que nos faz bem. E quando nós falamos o que é mal, nós nos metemos em encrenca. Isso não vai ser bom para nós. É como comer uma comida que você não gosta, sabe? É como comer certos legumes que você não gosta. E Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. A Bíblia diz que o homem perverso, está falando do fofoqueiro aqui, que semeia contendas, que separa pessoas, que coloca a gente em apuro. Essa pessoa é um homem perverso, a Bíblia diz. É um homem perverso. E o homem perverso, já há consequências na palavra de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que o homem perverso terá sérias consequências na vida. Agora, a fofoca pode até parecer uma fofoca pequenininha, mas ela tem um poder destruidor. Ela tem um poder de destruir relacionamentos, ela tem o poder de destruir negócios, ela tem o poder de difamar uma pessoa, porque a partir do momento que existe uma fofoca, a partir do momento que existe, sabe, uma inverdade. E um detalhe, não é tudo que se é falado, não é tudo que se é postado até na internet que se é verdade. Tem coisas que não são verdade, mas as pessoas não buscam averiguar. E como eu disse para uma pessoa esses dias, a partir do momento que você conhece alguém, você tem que se posicionar e dizer: olha, conheço fulano, isso não é do feitio dele. Semana que passou alguém me disse: olha, fulano falou tal coisa. Eu disse: conheço ele, não iria falar isso. Não iria falar: mas a fulana disse. Não, o fulano não iria falar isso. Você tem que entender que tem gente que é fofoqueira, tem gente que é boca grande, e ela quer muitas vezes, sabe, inventar coisas, lançar palavras contrárias, separar amigos, desfazer laços, quebrar vínculos através da língua, através do maldizer. Então entenda, a fofoca divide, a fofoca prejudica e a fofoca esfria o amor. A fofoca esfria o amor. Porque a partir do momento que a gente sabe que uma pessoa falou mal da gente, mesmo que a gente perdoe aquela pessoa, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu tenho para mim isso. Porque perdoar e esquecer são duas coisas completamente diferentes. Eu perdoo, mas não esqueço. Por que Deus, ele, sabe, quando a gente perdoa alguém, Deus ainda, Deus nos deu a memória para que a gente continue a lembrar daquilo que aquela pessoa nos fez. Porque a memória, ela mostra a você que a relação com aquela pessoa não dá para ser mais a mesma. Não dá para ser mais a mesma.
A partir do momento que ela quebrou a sua confiança, a partir do momento que ela difamou, a partir do momento que ela fez fofoca, ela quebrou algo. Ela quebrou algo não só no natural, mas no espiritual em relação a você. Então entenda uma coisa, não se trata apenas do que você diz, mas do que você permite ouvir. Porque o fofoqueiro, além dele estar errado, ele está, de alguma maneira, disseminando contendas, disseminando confusões, disseminando encrenca. E quem ouve de forma passiva, sem se posicionar, está também cometendo o mesmo erro do fofoqueiro. Então, é que nem aconteceu comigo. Essa pessoa disse, fulano falou. E eu disse, não, fulano não falou. Por que eu tive que dizer fulano não falou? Porque eu conheço o coração daquela pessoa. Eu trafego no mesmo meio. E eu tive que dizer, não falou. Não falou, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Porque, sabe, é aquela coisa, me disseram, né? Me disseram tal coisa, eu achei tal coisa, eu pensei que era assim. Mas olha o tanto de pontos de interrogação que cria com essa forma de falar, a pessoa deixa subentendido, né? E isso acaba abrindo caminho para várias interpretações. Ou seja, nós temos que ter cuidado, porque se nós estivermos falando de uma pessoa de caráter, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa de Deus, mas que seja uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, mas ela não é da mesma fé, um exemplo, tá? Bem, Deus vai lutar a causa dela. Por quê? Porque ela não tem culpa daquilo que acusam ela, daquilo que disseminam. Entende? Então preste atenção. O que você tolera em segredo, mais cedo ou mais tarde, destruirá em público. O que você tolera em segredo. Então muitas vezes você ouve coisas, sabe? E que você não é capaz de se posicionar, você não é capaz de dizer, ei, não é por aí. Aquilo depois, por você não ter cortado, aquilo pode, sabe, ir a público, aquilo pode de alguma maneira trazer uma destruição para aquela pessoa, trazer uma perda, até para aquela empresa. Alguém começa a dizer, aquela empresa está mal nas finanças, e aquilo ali começa a correr no mercado, está mal de finanças, está falindo, está com problema. Daqui a pouco quem investe naquela empresa, quem compra, não quer mais ir lá. Só que a pessoa que gerou toda essa fofoca, a pessoa que gerou toda essa conversa, essa pessoa, ela está agindo de forma errada. E não só agindo de forma errada, ela está abrindo portas para o mal agir na vida dela, porque a Bíblia diz que Deus abomina certos pecados, e um deles é o pecado da fofoca, da mentira, da invenção, da inveja, quando a pessoa fala demais, fala o que não sabe, fala o que não tem ciência. Ela ouviu falar, ela achou, mas não era aquilo. Toda injustiça é visitada por Deus. Toda injustiça. Você terá que prestar contas por cada palavra ociosa que falar. Então eu vou prestar conta por cada palavra que saiu da minha boca, assim como você. Cada um de nós vai prestar contas a Deus. E um detalhe, Deus pode perdoar um fofoqueiro, mas não vai isentar ele das consequências. Deus pode perdoar um fofoqueiro, mas não isenta ele das consequências. É claro que você pode tomar certas atitudes, claro que você pode você pode procurar justiça se alguém lhe difamou, certo? Porque alguns dizem assim, não pode fazer isso, não, é um direito seu. Só que tem certas coisas, sabe, que a justiça de Deus eu posso dizer assim, é o aconselhável. Não, tem coisas que é melhor colocar na mão de Deus, porque Deus sempre faz justiça, sempre. Olha,
eu posso lhe dizer por experiência própria, Deus sempre faz justiça aos seus filhos. A pior coisa que tem é você querer tocar naquilo que Deus colocou na vida de alguém. É querer tocar naquilo, sabe? É querer tocar. Por exemplo, a pessoa foi promovida no trabalho e foi Deus que promoveu ela. Aí estão lá atacando ela, invejando ela e dizendo que ela não é capaz para aquele cargo, que ela, na verdade, ela conseguiu aquele cargo porque ela é o tipo de pessoa que procura agradar todo mundo, ela é uma pessoa falsa, é por isso que ela conseguiu isso. Foi Deus que abriu aquela porta, cuidado. Foi Deus que deu para aquela pessoa aquela oportunidade. Foi Deus que está abençoando ela financeiramente. É Deus que deu aquele ministério para ela. Ou seja, aquilo que é Deus que faz e você coloca a mão, é perigoso. O que você está falando, você está chamando. Então, se eu estou falando mal de uma pessoa, se eu estou criticando uma pessoa, eu estou chamando para mim. Eu estou chamando o quê? Estou chamando para mim o mal. Quando eu falo mal de uma pessoa, quando eu critico uma pessoa, eu estou chamando para mim aqueles espíritos imundos que estão ao redor buscando a quem possa tragar, eles estão entrando. Porque falar mal das pessoas, a Bíblia diz que é perversidade. E a perversidade atrai demônios. A perversidade atrai o que não é bom, atrai tristeza, atrai problemas para a alma. Você pode ter certeza de uma coisa, a pessoa que fala injustamente do outro, ela está atraindo, ela está chamando coisas para a vida dela. Antes de falar, pergunte a si mesmo, isso edifica? Será que o que eu vou falar vai edificar uma pessoa? Ou só estou querendo puxar assunto? Né? Isso é verdade? Porque essa coisa de, me disseram, eu acho, eu parece ser, isso não é de Deus. É verdade? E a terceira coisa, isso glorifica a Deus? Se eu falar isso dessa família, se eu falar isso desse pastor, se eu falar mal do meu patrão, se eu falar mal da pessoa que tem me ajudado até aqui, será que isso aqui está glorificando a Deus? Faça da sua boca uma fonte de vida e não de destruição. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Espero que essa palavra tenha ajudado você, certo? Eu tenho visto, as pessoas parecem que perderam o respeito umas pelas outras. Eu vejo gente que chega chorando para mim e disse assim, puxa, falaram mal de mim, né? Tão injusto, eu nunca falei nada dessa pessoa, essa pessoa agora está me atacando. Todo santo dia as pessoas me pedindo oração, porque foram metidas em fofocas, pessoas estão falando mal delas. Gente, não entre nisso, fale bem, ou até, se for para falar mal, não fale. E tudo aquilo que você precisa falar para a pessoa, fale direto para ela, ou fale para Deus. Amém? Eu entrego essa palavra ao teu coração, sei que é uma palavra de Deus para você. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar essa oração agora com 8 pessoas. Amém? Eu quero também dar um recado. Essa semana, toda semana, eu estou ainda assinando livros, daqueles que foram pedidos na outra semana. Eu estou assinando. Eu já estou há quase 2 semanas assinando o livro. Eu vou entrar agora na 3ª semana assinando livros, E quero pedir a paciência de cada pessoa, porque eu estou assinando cerca de 350 a 400 livros por dia. Já teve dias que eu assinei até mais, porque é muita gente que pediu e a gente está mandando, tá bom? Então, peço a paciência de todos. E se você não adquiriu ainda nosso livro, vá no nosso site. Esses aqui são os nossos 2 devocionais, eles são atemporais, você pode começar a qualquer tempo. Esse aqui é o Café com Jesus 1, que é um devocional, e esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, ele é um livro extraordinário, vai te abençoar tremendamente. É uma palavra para cada dia, você pode ler 2, 3 devocionais também por dia, que vão edificar a tua vida, que vão te abençoar.
Amém? Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é aluno da minha escola online, da Academia Kingdom Global, e ali nós temos já muitos módulos, inclusive tem módulos proféticos dentro da academia. Eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Faça a inscrição, é uma escola online, 2 vezes por semana. Agora vai ter meses aí pela frente que vai ser 3 vezes por semana a academia. Então tem muita coisa boa aí para acontecer dentro da academia. Inclusive outras pessoas estão me ajudando dentro da academia, vão começar a me ajudar, na verdade. E então vai ser enriquecedor, certo? Vai ser enriquecedor. E você que ama o profético, tem coisa muito boa vindo para a academia aí, ainda esse ano, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você permite eu orar por você? Já compartilhou aí com 8 pessoas? Se não compartilhou, quando encerrar, compartilha. Também quero pedir para você deixar sua curtida, lembra? Eu estou sempre dizendo, deixa a curtida quando entrar no vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. Oremos agora em nome de Jesus. Espírito Santo do vivo Deus, nós te pedimos, encha-nos da tua presença, encha-nos da graça do Senhor, encha-nos do teu favor. Senhor, nós queremos ter mais fome pela tua presença, queremos ter mais fome pela tua palavra, queremos estar mais perto do teu coração. E te pedimos, santifica nossos lábios. Nos perdoe, Pai, toda vez que falamos injustamente de alguém, toda vez que saiu da nossa boca uma palavra negativa a respeito de uma pessoa, se a difamamos, se de alguma maneira, Senhor, fomos precipitados no falar ou fomos injustos, nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos que o Senhor santifique nossos lábios e santifique nossa vida, que da nossa boca saia pérolas, que da nossa boca saia aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica o nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, que neste momento o Senhor toque na vida de cada pessoa que tem sido injustiçada, toda pessoa, Pai, que tem sido difamada, toda pessoa, Pai, que estão de alguma maneira sendo duros ou sendo negativos em relação a ela ou estão a magoando. Senhor, nós perdoamos a todos aqueles que nos ferem e entregamos diante de Ti e te pedimos justiça, Pai, sobre toda injustiça, em o nome de Jesus Cristo. Entregamos o assunto, a causa nas Tuas mãos. Eu apresento a causa de cada pessoa que está aqui nessa oração, que tem sofrido injustiça, que tem sofrido com a maldade, com a inveja, com o ódio das pessoas, que o Senhor dê vitória a ela, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais justiça, 1000 vezes mais aumento, crescimento sobrenatural sobre a vida dela, sobre sua casa, família e negócios. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus Cristo, receba a cura. Seja tocado pelo poder de Deus agora e que toda infecção, inflamação, dores, rendam-se
ao poder de Jesus Cristo. Eu oro por milagres de toda sorte. Eu oro para que a mão de Deus repouse sobre a tua vida. A mão de Deus repouse sobre a tua saúde. No nome de Jesus Cristo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pela mão de Deus. Que o poder de Deus agora remova todo jugo espiritual. Que todo ambiente pesado seja removido no poder de Jesus Cristo. Que a presença de Deus entre aí. Espírito Santo de Deus, nós te celebramos e declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe agora essa oração. Você foi abençoado? Amém. Você foi abençoado. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.